Então, pessoal, bom dia, né? A gente já conversou, né, lá no grupo e a gente vai dar aqui agora sequência nesta nossa atividade a partir da página 57 do livro. Então, pega o seu livro e vamos observar bastante atenção aí nas nossas atividades, certo? Deixa eu pegar aqui, então. Aqui nessa parte de outras linguagens, a gente tem uma história em quadrinhos. E a gente viu que a questão da colagem, eu quero chamar aqui a atenção para a questão da colagem. E aí houve-se muitos erros na questão da colagem da professora Maria José. Gente, isso é um absurdo. Vocês no nono ano errarem ou dizerem que não sabem o que é uma colagem. Então, deixe-me pegar aqui para vocês terem uma ideia do tanto que vocês erraram. Ó, se a gente coloca aqui, vamos pôr um exemplo de colagem aqui para a gente ver se a gente consegue achar. Então, vamos ver se a gente acha uma colagem. Isso, olha o tanto de exemplo de colagem. Então, se vocês fossem fazer uma colagem, na parece que foi do livro Os Sertões, né? Livro Os Sertões. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa. Inclusive, eu pedi à professora para que vocês refizessem. Não sei, isso aqui não apareceu nada. Mas poderia estar aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, acho que é muito parecida. Então, olha, a gente tem os prédios aqui, representando a cidade grande, tá vendo lá atrás? E nós temos algumas secas aqui. Então, isso é uma técnica de colagem. Então, a colagem é você pegar várias imagens de outras coisas e suba aqui, ó. Olha aqui esse, perfeito. Então, aqui é uma colagem. Então, são vários pedaços de outras imagens, tá vendo? Que vai se sobrepondo uma à outra. Então, é preciso ter muito cuidado. Então, não era colocar figuras lá, eu vi nos trabalhos lá que foram as figuras soltas. Então, isso que é o que é a colagem. Então, no texto Circuito Fechado, a gente viu que era uma colagem, né, de várias frases de uma pessoa, do dia a dia de uma pessoa. Na história em quadrinho, a gente também tem essa opção. Então, observe aqui, por exemplo, que essa história em quadrinhos, deixa eu diminuir um pouco, é muito grande. Então, essa história em quadrinhos aqui, ela foi feita a partir dessa realidade da justaposição. A justaposição é a colagem, né? Você justapor, seja as palavras, seja imagens, versos. Então, você dá essa ideia aí, certo? Então, observe que o autor, ele utilizou aqui a flor, tem aqui um jogador de futebol, então, a gente pode ver que há uma lógica aqui dessa história em quadrinhos a partir da colagem. Então, todos os quadrinhos exibem momentos de intensidade, de emoção ou de beleza. Os quadrinhos maiores, né, os dois quadrinhos maiores. O primeiro indica um momento intenso propiciado pela ação da natureza, o nascer, o desabrochar de uma flor. O segundo mostra um momento intenso provocado pela ação do homem, o momento do gol. Quadrinhos menores. Também indicam cenas de emoção, mostram respectivamente a união de pessoas, o nascimento, um gesto de amor e uma ave. Então, aqui a gente tem uma justaposição, né? Feita a partir da história em quadrinhos, certo? Então, Então, seguindo aqui, né, nós temos aqui os quadrinhos menores também indicam cenas de emoção, mostram respectivamente a união de pessoas, o nascimento, o gesto de amor e é uma ave. A ligação entre os quadrinhos, que aparentemente não existe, é proposta no quadrinho final. Esse último quadrinho constrói a coerência entre os demais com apenas uma palavra, mágica. A partir dessa palavra, podemos construir o significado da justaposição das imagens. Então, observe que aqui, né, nós não temos nenhuma
todos são imagens, então todas é uma linguagem visual, todas é uma linguagem visual, e aí somente no último aparece a palavra mágica, né, que tem uma coruja, então dá-se a entender, né, que talvez aqui, a partir, né, do relacionamento de uma pessoa nasce outra e tal, a questão do amor e tudo. Então aqui, nessa justaposição de imagens que não foram produzidas propriamente para essa história em quadrinhos. A história em quadrinhos ela foi construída a partir dessas imagens aí que foram justapostas. Então a palavra mágica está ligada a encanto, fascínio, algo extraordinário. Que outro momento você colocaria entre esses representados na história em quadrinhos? Então aí aqui era para a gente discutir, faríamos uma discussão, né? No presencial aqui a esse respeito, né? De que qual outra palavra vocês colocariam no lugar de mágica aí. Então você pode pensar, pode refletir que outra palavra você gostaria de colocar aqui. Então, aqui nas conexões, seguindo aí nas páginas 58 e 59, a gente tem aí falando um pouco da justaposição. Então, o miniconto a seguir foi escrito por Augusto Monterroso, escritor da Guatemala, falecido em 2003. Trata-se de um miniconto famoso por ter sido escrito com bastante economia de linguagem, apenas 37 letras. Leiam. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Então, tenho certeza que se fosse no presencial vocês iam rir muito, fazer muita resenha, devem estar fazendo muita resenha agora da minha cara. Mas, então, aqui nesse mini-conto a gente tem os momentos da narrativa e os elementos da narrativa. E na letra de canção. Então, vamos pegar aqui uma justaposição na letra de canção. Leia a letra de canção reproduzida a seguir e observe como uma sequência de frases que foram selecionadas para se unir. Assim mostrar os efeitos das chuvas, que ocorrem em algumas regiões do Brasil no mês de março, em um processo de construção marcado pela justaposição. Então, águas de março de Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É pereba do campo, é o nó da madeira. Caingá, cadeia, candeia, é o Matita Pereira. É madeira de vento, tombo de ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventado, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é a conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. Pau, pedra, fim, caminho, resto, toco, pouco, sozinho, caco, vidro, vida, sol, noite, morte, laço, anzol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Então, observe que Tom Jobim, ele pegou algumas expressões, algumas palavras, para poder compor essa letra de canção. E aí ela foi composta através dessa característica que é a justaposição, né? É você ajustar aí palavras que combinam, que vão dando sentido. Então, há uma coerência aqui. Talvez não há a existência de elementos de coesão. Quais são os elementos de coesão? As conjunções, que faz a ligação entre as orações. Mas há uma coerência. O que é a coerência? É o sentido. Então, há um sentido aqui. Essas palavras, elas não são simplesmente palavras soltas, né? Mas são palavras justapostas e expressões justapostas que no todo existe aí um sentido. Então, supostos da literatura na área da comunicação atual. A literatura existe para além dos livros impressos, há muitos supostos, isto é, lugares físico-virtuais que servem para mostrar e divulgar um texto. O livro é um desses suportes, mas não é o único, pois há o jornal, a revista, os luminosos, os blogs, os celulares, as faixas, os para-choques de caminhão, etc. Então, há vários portadores de texto, a gente sabe disso, né?
Então, o texto ele pode ser escrito hoje, existe uma infinidade aí de portadores textuais. Então, vejam alguns suportes para a literatura e outras formas de comunicação. Paradas de ônibus, janelas de ônibus, de trem, como em Porto Alegre, fragmentos ao vento. Então, observe que aqui, né, foi colocado aqui um trecho de Porto Alegre, fixa nos trens de sua frota poesias selecionadas em concurso da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Então, foram poesias, tá vendo? Que elas foram aí expostas em vários ambientes na cidade de Porto Alegre. Na internet, a literatura existe também em ambientes digitais, né? Existem muitos blogs, muitos sites aí, né, que temos poesias. Então, a poesia ela não está somente, né, nos livros, mas a gente pode encontrá-la aí em diversos lugares, certo? Então, é isso. Agora, vocês vão pegar o livro de vocês lá na página 74. Deixa eu ver se a gente consegue chegar até lá rapidamente. Você pode pegar lá na página 74 do seu livro. E a gente tem uma produção de mini conto. Então, aí vocês vão produzir este mini conto, né? Nessa sessão, o desafio é produzir contos breves ou mini contos, um deles inspirado por manchete de jornal, outro inspirado por uma imagem. Então, mini conto e elementos da narrativa. Leia o mini conto de Wilson Freire, reproduzido a seguir. Neste mini conto, com economia de linguagem, o autor narra uma história que desafia o leitor a completar o que não está escrito, buscando deduzir elementos da narrativa. Bala perdida. Acorda, levanta, vai ganhar a vida. Disparos. Passou tão rápido. Então aqui a gente tem um mini conto de Wilson Freire, né, que possui os elementos da narrativa, situação inicial, conflito, os elementos, narrador, personagem, o enredo, o espaço e o tempo. E existe também os momentos, que é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, a proposta é vocês construírem um mini-conto, entendeu? Então, aqui, por exemplo, o personagem, um narrador ou uma personagem que vive os fatos, acorda e levanta. Qual é o tempo? O tempo entre as ações. Qual é o espaço? Doméstico, rua, dentro e fora de casa ou outro. Ação, momento de enredo, situação inicial, ele acorda, ele levanta, o clímax, houve o disparo, o desfecho, a morte da pessoa. Narrador, em terceira pessoa, o narrador, personagem. Então, a produção, você vai partir de você vai escolher uma dessas 3 manchetes e vai se inspirar aí para poder fazer o seu. E o outro é aqui a partir dessas 2 imagens. Então, vocês têm 2 mini contos para fazer. Eles deverão ser produzidos e escritos e entregues sexta-feira, agora, quando os pais irão à escola para receberem aí as provas de vocês, certo? Os pais deverão ir à escola retirar as avaliações que serão feitas na próxima semana, em casa. Eu vou explicar isso depois lá no grupo. E vocês deverão mandar sexta-feira, como sem falta, esses 2 mini contos. Então, boa produção para vocês, bons estudos. Por hoje é só isso mesmo. Obrigado pela atenção de vocês. Tudo de bom. Bons estudos.